E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu trago aqui no canal. Já que normalmente eu procuro estar trazendo vídeos associados a ações, seja no mercado interno ou no mercado internacional. Mas dessa vez eu vou estar trazendo um vídeo sobre outra classe de ativos que eu gosto bastante, que são os fundos imobiliários. Hoje, especificamente, eu vou estar falando de fundos que vão estar sendo uma boa possibilidade ainda de recebimento de renda passiva, mesmo com a queda da taxa de juros, e podendo sim ser um potencial ativo para sua carteira quando a gente estiver falando de fundos de papel especificamente. Mas antes de mais nada, investidores, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe e vamos já direto para o vídeo. Bem, investidores, como bem sabemos, nos últimos 3 anos o Brasil vem sofrendo com a alta vertiginosa da nossa taxa de juros, o que basicamente, de um lado, é ruim para fundos imobiliários de tijolo, mas também é muito bom para fundos imobiliários de papel. Mas como bem destaca aqui essa matéria do UOL, sabemos que em agosto tivemos a primeira queda em 3 anos da nossa taxa básica de juros. E, obviamente, da mesma forma que os fundos de papel se valorizam com a alta da Selic, nós também podemos pensar o contrário, que da mesma forma que eles caem, os fundos de papel também irão sofrer. E isso, de maneira geral, é sim verídico. Só que o que eu vou estar trazendo no vídeo de hoje são fundos que sim, são de papel exclusivamente, mas que também vão se mostrar como uma boa possibilidade para você que busca estar investindo em fundos imobiliários de papel e também não quer ver sua renda passiva sofrer com a queda da taxa de juros, que vamos sim observar nesses próximos 2 anos, principalmente caso as previsões do mercado venham a acontecer. Bem, investidores, o primeiro fundo que eu trago é o MCCI11, que a gente já pode observar aqui que atualmente, início do mês de setembro, ele vem sendo negociado a um P sobre VP de 0,97, tem um patrimônio líquido bem considerável e nos últimos 12 meses distribuiu um dividendo de 13,04. Ainda assim tem uma liquidez média de 3,9 milhões. Ou seja, é um fundo grande sim, e isso é um ponto positivo, é bom a gente destacar, porque é um fundo grande, da mesma forma que ele tem uma liquidez média diária alta, ele também vai mostrar mais resistência em momentos de crise. Bem, o que é bom a gente destacar de imediato quando a gente está falando do MCCI11? Ele é um fundo que possui, pelo seu regimento interno, uma obrigação de estar investido no mínimo 67%, ou como a gente pode ver aqui, 66,67% de obrigatoriedade de investimento em CRIs. O que acontece é que atualmente esse fundo tem investido 85% do seu PL em CRIs ou em fundos imobiliários de CRIs, né, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E em média, investidores, a gente pode destacar que a maior parte desses CRIs que o MCCI investe está atrelado ao IPCA. E, de maneira geral, ele apresenta uma aquisição média de IPCA mais 7,5%. Ou seja, diferentemente de outros fundos imobiliários de papel que tem muita da sua vertente atrelada ao CDI e que está de grande maneira ligado à taxa de juros, o MCCI 11 está atrelado ao IPCA, que é o benchmark relativo à nossa inflação. Ou seja, ele está apresentando o IPCA, que vai ser a variável nesse cenário, mais uma média de 7,5%. É bom a gente destacar, e eu vou sempre trazer isso, inclusive nos próximos fundos que eu vou trazer no vídeo de hoje, que um ponto positivo dele é que a maior parte dos seus CRIs estão alocados no que a gente chama de categoria high grade. Quando a gente está falando de fundo de papel, a gente pode entender que os fundos de papel podem estar investidos em papéis high grades ou high yields. O high yield, pelo próprio nome, você entende que ele vai estar procurando estar pagando um yield, um dividendo acima da média do mercado. Só que da mesma forma, ele vai estar trazendo um risco maior. E a gente pode observar o que aconteceu com fundos como o DEVA 11, o HCTR 11, enfim. Quando a gente está falando do high grade, e da mesma forma isso se atrela a fundos de tijolo também, que são papéis, de maneira geral, que têm uma qualidade muito boa. Ou seja, são fundos, de maneira geral, mais conservadores em comparação a fundos que vão estar procurando um yield mais alto. E ainda assim, investidores, como eu destaquei, embora ele tenha a maior parte da sua alocação em papéis high grades, ele ainda assim distribuiu um dividendo muito interessante de 13,04% nos últimos 12 meses, o que é muito bom. É bom a gente comparar até com outros fundos de tijolo. Se no seu caso você está buscando exclusivamente o dividendo, via de regra um fundo de tijolo vai estar pagando ali 0,7 por mês, 0,8, e ao longo de 12 meses ele vai poder estar pagando no máximo uns 9, 10% se ele tiver uma distribuição muito boa de dividendos. Obviamente, quando a gente está falando de fundo de papel, diferente de um fundo de tijolo, é bom a gente sempre destacar isso. O fundo de tijolo, você vai ter o próprio patrimônio físico,
como garantia, enquanto que no fundo de papel você basicamente tem o risco atrelado ao emissor daquele papel. Bem, investidores, e o segundo fundo que eu trago no vídeo de hoje é o XPCI11, que atualmente vem sendo negociado a um P sobre VP de 0,91, tem um patrimônio líquido, como a gente pode observar, inferior ao MCCI11, de um pouco mais de 800 milhões, uma liquidez média diária também inferior, mas ainda tranquila, de 2,1 milhões, e um dividendo yield nos últimos 12 meses de 12% basicamente. Como a gente pode observar aqui pela própria folha do fundo, a gente pode observar que o XPCI11 ele vai ter a maior parte dos seus CRIs, né, que ele vai estar investindo, atrelado ao IPCA. É bom a gente não se confundir o IPCA aqui de azul, 70% vai estar atrelado ao IPCA e os 30% atrelado ao CDI. Sempre é bom a gente destacar esse IPCA mais CDI mais, ou seja, ele vai estar atrelado a essa variável, seja IPCA ou CDI mais uma variável. É bom a gente destacar que sim, o XPCI, como a gente pode observar, tem uma parte atrelada ao CDI, ou seja, ele deve sim estar sofrendo com a queda da taxa de juros, mas é bom a gente destacar que é uma parte bem menor do que em relação ao IPCA. Mas eu destaco mais um ponto, que é, assim como eu disse no MCCI11, o crédito relativo ao XPCI, em grande parte vai ser o high grade, ou seja, vão ser emissores confiáveis e de rating alto. Para além disso, é bom destacar que essa parte atrelada ao IPCA, ele vai estar com a média de IPCA mais 6,2%, 6,3% via de regra, enquanto o CDI vai estar atrelado a uma taxa de CDI mais 2,7%, 2,75%, é a média dos títulos do XPCI11. Ou seja, é um fundo bom. Obviamente é bom destacar que, de maneira geral, os fundos de papel vão sim estar sofrendo, porque eles vão ter ainda que uma pequena parte atrelada sim ao CDI, né? Ou a taxa de juros de maneira geral. E dessa forma vão sim sofrer, mas é aquela questão. Você tem fundos de papel hoje pagando 1,1%, 1,2%, 1% no pior dos casos por mês, enquanto os fundos de tijolo estão pagando 0,7%, 0,72%, 75% no máximo. Ainda que os fundos de papel venham a cair, eles vão cair para 0,9%, 0,88% no pior dos casos. Ou seja, obviamente são objetivos e ativos diferentes, é sempre bom você ter isso em cabeça, mas também é bom você entender que até quando a gente está falando de fundos de papel, existem fundos de papéis mais arriscados e mais conservadores. Eu estou procurando trazer fundos conservadores sim, mas que vão estar se distribuindo bons dividendos em um curto médio prazo. Passando para o próximo fundo, investidores, eu trago o CPTS11, atualmente sendo negociado a um P sobre VP de 0,97, um patrimônio líquido de quase 3 bi e uma liquidez diária também muito alta de mais de 6 milhões. Nos últimos 12 meses distribuiu um dividendo abaixo de 11%, mas também um dividendo interessante e que sim, assim como os fundos anteriores, é um fundo de papel. E quanto à composição do portfólio do CPTS11, a gente pode observar aqui que a maior parte, 66,7%, basicamente 68%, está atrelado ao IPCA, com a média de IPCA mais 6,64, 6,67, ou seja, uma taxa relativamente alta. E assim como os fundos anteriores, o XPTS também tem grande parte do seu portfólio voltado a títulos high grades, ou seja, de emissores com um rating alto e, como eu sempre trago, isso dá uma certa segurança sim para o portfólio do fundo. E por fim, investidores, eu trago o KNCR11, que atualmente vem sendo negociado a um P sobre VP de 0,98, um patrimônio líquido de quase 6 bi, uma liquidez média diária de quase 11 milhões. Ainda assim, o dividendo yield nos últimos 12 meses de quase 14%. É bom de imediato destacar que quando a gente está falando do KNCR11, a gente está falando de um fundo da Kinea, para muitos, uma das melhores gestoras quando a gente está falando de fundos imobiliários. É o segundo maior fundo do segmento de recebíveis, é bom a gente destacar isso. Ele é um gigante no mercado, conhecido por muitos e muitos investem nele. E assim como eu falei dos anteriores, da mesma forma, grande parte do seu portfólio é sim composto por fundos ou CRIs high grades. Diferentemente dos outros fundos, o KNCR, a gente pode ver, a maior parte do seu portfólio, no caso praticamente todo, 99,8%, é remunerado diretamente com o CDI, a uma média de CDI mais 2,41%. Mas por que eu trouxe ele nesse vídeo, já que ele vai sim sofrer com a queda da taxa de juros mais que os anteriores? Basicamente porque é um grande fundo, de uma grande gestora, e que ainda que ele vá sofrer, ele não deixa de ser uma boa possibilidade de aporte. Até porque, como eu disse, hoje ele está pagando 1,1%, 1,2% ao mês. Ainda que ele caia para 0,9, 0,95 que seja, ele é um fundo ainda muito grande. A maior parte dos seus títulos está atrelado ao CDI, como eu disse, por um período de 5, 6 anos. E, obviamente, faz parte da gestão do fundo estar adquirindo novos títulos e isso faz parte, ou seja, é bom você ter uma boa gestora. E, de maneira geral, ela sempre vai ser remunerada com uma taxa muito interessante, sim. Como eu disse, um dos maiores fundos do mercado e que não deixa de ser uma excelente opção.
E basicamente foi isso, investidores, trazendo aqui só por fim um destaque, que é que nada que eu digo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda, eu só digo basicamente o que eu vejo do mercado de determinado ativo, ação, fundo imobiliário, enfim, e que serve muito mais para você se basear para começar um estudo, começar um olhar técnico diferenciado para determinado ativo. Mas por hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixa o like, comente, não custa nada, vai estar me ajudando bastante. Basicamente é isso, investidores, e até a próxima.